Caros irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos hoje com a responsabilidade de comentarmos o capítulo Passando pela Terra do livro Calma, psicografia de Chico Xavier, pela manifestação de Emmanuel. Então nós vamos ler o capítulo, a página, e em seguida vamos fazer os nossos comentários. Então o título da página é Passando pela Terra. Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra. Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas inversamente és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição, da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Não te lamentes. Habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo forte, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa sem condições quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada fora, livre do mal. Auxilia os outros quanto estiver ao teu alcance, e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado. Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te vejas, já que reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos. E nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na Terra, teremos a justa equação na vida espiritual. Bem, meus irmãos, então, comentando, a primeira ideia que nos surge é essa questão do estágio educativo na Terra, de nós compreendermos que nós estamos aqui de passagem, nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo nós somos donos. Então nós não podemos, durante a nossa jornada terrestre, nos apegarmos excessivamente aos nossos bens materiais, às pessoas que temos como nossos familiares, aos nossos entes queridos. Então nós temos que exercitar o desapego e o desprendimento. Desapego e desprendimento não deve ser entendido como falta de cuidado, que você não vai ter cuidado com os seus bens, ou que você vai deixar as suas amizades de lado, não dar importância. Não é isso. É não ter aquele ciúme excessivo, aquele sentimento de pertencimento, que você é dono das pessoas e dono das suas posses, porque tudo passa. A gente não vai levar nada para o mundo espiritual, além das nossas ações, além do bem que nós fizermos. Então essa consciência de que estamos de passagem, ela nos prepara para quando nós tivermos testemunhos, quando nós tivermos sofrimentos, nós sabermos lidar melhor com essas questões. Nós não nos abatermos quando surgirem as dificuldades, porque vivemos num mundo de provas e expiações, e se porventura estivermos com um bem material muito bem aquinhoado de bens materiais,
com reservas bancárias, com bom emprego, e se acontecer uma prova durante a sua vida de nós perdermos esses recursos, nós vamos ter a coragem e a perseverança de reiniciarmos. Então, fazendo um paralelo ao fato que está acontecendo agora, infelizmente, lá na Ucrânia, né? A gente está vendo que tem pessoas que saem com a roupa do corpo devido à guerra. Tem que deixar para trás casa, bens, os bancos estão bloqueados por causa das sanções, né, que estão se fazendo contra a Rússia, e aqueles companheiros que lá se encontram têm que ter esse entendimento de que eles têm que ir para um outro local, têm que ir para um outro país, e muitos vão recomeçar do zero, porque muitos companheiros não vão ter condições de voltar para as suas residências. Então, quando você tem essa consciência de que estamos de passagem, então nós não nos apegamos excessivamente a nada, valorizamos, conquistamos, mas sem apego excessivo. E aqui ele fala também, Emmanuel também nos fala sobre a passagem do tempo. Então a gente vê, por exemplo, tem muitas pessoas que têm medo do envelhecimento, tem medo da doença. Então a gente sabe que o envelhecimento é inevitável, o envelhecimento físico, né? Então hoje eu, por exemplo, estou com 63 anos, eu já não consigo fazer determinadas atividades que eu fazia há 10 anos atrás. Eu tenho que andar mais devagar, tem problema de coluna, tem as dores, as primeiras dores do envelhecimento que estão surgindo, artrose, dor na coluna. Então, quer dizer, eu tenho que saber lidar com essas limitações que o corpo me impõe. Porque, como o Emmanuel fala, né, a criatura que passa pelo tempo. Agora, o que nós podemos aproveitar da passagem do tempo? É a aquisição da sabedoria, é a aquisição de uma capacidade de compreensão melhor da vida, uma capacidade de mais tolerância, de mais paciência, de mais tranquilidade diante da vida material. Então, essa capacidade de sabedoria, de buscar a sabedoria, isso é algo que o tempo, que a passagem do tempo nos fornece. A experiência de vida nós vamos adquirir com o tempo. Logicamente que a gente sabe que tem pessoas que o tempo passa e continuam imaturos, né? Faz parte do contexto espiritual de algumas pessoas a imaturidade. Então a pessoa às vezes está com 60 anos e imatura. Outro dia eu vi um senhor na rua pegar um copo de estava tomando um refrigerante, pegou e jogou no chão. Quer dizer, ele não tem o entendimento de que com a idade que ele tem que dar exemplos, que ele deveria guardar o copo em algum lugar, e quando tivesse um depósito de lixo, ou na rua, ou até na casa dele, que às vezes a gente não encontra na rua depósito de lixo, chegar e jogar fora. Para dar exemplo para os mais jovens. Não, ele pegou e jogou fora e normalmente, nem piscou, né? Como se fosse aquilo fosse uma coisa normal. Então, tem pessoas que infelizmente passam pela vida e não adquirem sabedoria. Mas nós espíritas, temos que procurar, com o tempo, adquirir a sabedoria, que é aquela capacidade de buscarmos a reforma íntima, buscarmos a nossa melhoria em relação aos nossos defeitos, para sermos pessoas de bem. Então aí com o tempo a gente vai ficando mais calmo, com mais paciência, muitas vezes a gente até ouve mais e fala menos, né? A gente tem que tentar pelo menos fazer isso, porque é essa possibilidade que vai nos dar a marca do tempo, né? E aí quando vier a velhice, nós provavelmente conseguiremos manter uma lucidez que às vezes nós não temos quando somos jovens. Conserva a esperança nos apetrechos de viagem, significa que a gente não pode perder a fé no porvir. Então, como a gente está vendo atualmente, nós estamos passando por um tempo de transição muito difícil. Algumas pessoas até estão muito preocupadas com essa questão da bomba atômica, que o nosso irmão lá da Rússia já deixou
as bombas atômicas de prontidão, a parte do exército russo que cuida do arsenal nuclear está de prontidão, e se ele for atacado por alguma forma, ele já vai reagir de forma violenta. Então a gente fica com aquele medo, né? Então o mundo vai acabar. Na verdade, mesmo que isso, eu não acredito, porque a gente sabe que Jesus está à frente do leme. Jesus não vai colocar, não vai permitir que o destino do mundo esteja nas mãos de pessoas irresponsáveis. Então eu creio que se o nosso irmão Putin acirrar o ânimo, quiser explodir bomba atômica, de alguma forma a espiritualidade vai intervir para que não para que a nossa civilização não pereça. Mas digamos que em algum momento algum ditador ou ele mesmo chega e bota lá, aperta o botão e o mundo material vai pelos ares. O mundo espiritual vai deixar de existir? O mundo espiritual vai perecer com uma bomba atômica? Não. Então, mesmo que em algum momento ocorra uma hecatombe nuclear, nós não devemos perder a esperança no porvir, porque ninguém vai morrer, ninguém vai ser destruído. O que será destruído são as aquisições materiais. O mundo material vai ser destruído, mas o mundo espiritual, as nossas almas, as nossas mentes vão continuar existindo. Então isso é que nos dá a fé no porvir. E como eu falei, eu não creio que isso ocorra, porque a gente tem que compreender que a governança do mundo não está nas mãos dos homens. Os homens, eles são assessores de Deus e de Jesus. Então, se tem algum irmão menos esclarecido, né, que queira destruir tudo, Deus não vai permitir. Vai haver alguma intercessão para que ocorra uma mudança de rumo na guerra. Eu não sei se vocês sabem dessa situação. O Hitler, em 1940, se não me engano, 1941, ele fez a chamada Operação Barbarossa, que foi a invasão da Rússia. E ele achou, como agora o Putin está achando, né, que ele ia entrar na Rússia e ia tomar a Rússia facilmente, que não ia haver resistência nenhuma. Aí mandou os exércitos para lá, só que ele não contava com a perseverança do povo russo. Então o povo russo, através da guerra, de uma guerra muito cruenta, muito sangrenta, resistiu. E em Stalingrado e Leningrado não caíram, né? Ficaram ali se mantendo firmes. E aí começou a haver o inverno russo. O inverno russo é muito rigoroso. E os soldados alemães, eles estavam com uniformes militares de verão, porque eles imaginaram que ia tomar a Rússia rapidamente. E aí muitos morreram de frio. E daquele momento em diante que Hitler começou a perder a guerra. Foi naquele momento em que ele encontrou a oposição russa que ele começou a perder a guerra, agravado pela gravidade do inverno russo. Então a gente vê realmente que a espiritualidade interviu para que o irmão tivesse aí as suas pretensões modificadas. E aí ele continua aqui, caminha trabalhando e fazendo bem. Então, quer dizer, ao invés de a gente estar pensando que o mundo vai acabar, continuemos trabalhando e fazendo bem. Continuemos nos aproximando dos nossos semelhantes de alguma maneira, passando mensagens de conforto para aqueles que estão com a fé vacilante. Procuremos ajudar materialmente quem precisa. A gente vê agora lá em Petrópolis quantos companheiros ainda necessitados de ajuda, as casas espíritas, as casas religiosas de todos os segmentos se mobilizando para mandar mantimento, mandar materiais de limpeza, água para aqueles irmãos, né? Então, essa mobilização solidária, ela tem que acontecer sempre, e não só no momento da tragédia, mas tem que ser um hábito nós procurarmos meios
de aplacar a dor do outro. E aí com isso a gente vai trabalhando e fazendo bem. O Emmanuel fala também que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Normalmente nós temos aquele hábito de apontar o dedo. A gente aponta o dedo e fala assim, fulano tá errado, fulano nem parece espírita, esquecendo que nós não temos o direito de estar cobrando nada de ninguém, porque a perfeição que nós exigimos no outro, nós não temos. Então a gente não pode estar exigindo perfeição de ninguém se nós não temos essa perfeição. Então isso tem que ficar bem claro para nós, que nós não temos o direito de exigir perfeição de ninguém a partir do momento que nós não somos perfeitos, que nós temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, que às vezes nós não vemos, mas a gente é muito hábil para ver o defeito do outro. Então nós também temos que lutar contra esse hábito de estar apontando o dedo para o semelhante, denegrindo, falando mal e exigindo perfeição que nós ainda não temos. E o Emmanuel nos fala que nós temos que suportar as falhas do próximo com paciência. Então, principalmente na família, né? A família é um cadinho depurador. Então, na família, nós temos que procurar fazer aquele exercício de suportar aquele cunhado difícil, aquele irmão desequilibrado, aquele parente doente da alma, aquela pessoa irritada. Então nós temos que fazer esse exercício, porque quando Jesus nos fala, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esse amor ao próximo começa pelo próximo mais próximo, que são os nossos familiares. Nossos familiares são o nosso próximo mais próximo. Então nós temos que ter essa abertura de amar, de ter paciência, de ter calma, de procurar exercitar a tolerância, principalmente com os nossos familiares. E aqui ele fala para a gente levantar os caídos. Quer dizer, então nesse momento em que você está procurando caminhar, sempre fazendo bem, transmitindo o que você tem de melhor para o seu semelhante. No momento em que você está aprendendo a tolerar as falhas do próximo, principalmente dos seus familiares, você está exemplificando. E esse exemplificar cristão, esse esforço de caminhar dentro da ética do Cristo, nos leva a levantar os caídos, levantar o ânimo, quando a gente fala levantar, não é só levantar que a pessoa está no chão lá, e aí você vai chegar lá para a pessoa que está dormindo, né, ou que está caído lá na sarjeta, pegar, levantar, levar para o hospital, isso também, mas é também levantar o ânimo das pessoas. Quantas pessoas estão desesperançadas, né? Tem até uma historinha que nós utilizamos em algumas ocasiões, falando sobre uma pessoa espírita que tinha um vizinho que ele achava insuportável. Ele constantemente batia lá na porta da casa dele para fazer atendimento fraterno, para reclamar da vida. E aí a pessoa espírita tentou conviver bem com aquela situação, mas teve um dia que o vizinho chegou na hora que a pessoa estava indo para o centro. Tocou na campainha, aí o companheiro espírita olhou no olho mágico, era o vizinho incômodo, ele ficou em silêncio, né? Aí ele tocou, foi embora e desistiu porque ele não abriu a porta. Aí ele lentamente abriu a porta e saiu sem fazer barulho, falou, graças a Deus fiquei livre, vou lá no centro, vou fazer minhas preces e não vou ter essa pessoa aqui me incomodando. Só que, quando ele retornou para casa, esse espírita, voltando na casa espírita, ele viu uma ambulância perto do prédio dele. Quando ele se aproximou, era aquele vizinho incômodo que tinha se jogado da janela e se suicidado. E ele aí, coitado, ficou com aquele complexo de culpa durante muito tempo, porque podia ter tido paciência
aberto a porta. Naquele dia ele, lógico, não iria no centro, ou então ele poderia até convidar o companheiro para ir no centro com ele, e aí o irmão estava desesperado e se suicidou. Então é esse levantar os caídos que Emmanuel está se referindo, é levantar o bom ânimo das pessoas, que muita gente agora, com essa situação do país, de pandemia, perda de emprego, e a guerra lá na Ucrânia, etc., muita gente está em depressão, está triste, está achando que o mundo vai acabar, que está tudo perdido. Então nós temos que lembrar o sermão profético de Jesus. Aqui, essa aqui é minha mãe. Ela tá vendo aqui, né? Dá um tchauzinho aí, meu pessoal. Eu tô falando aqui, ela às vezes chega para ver o que eu tô fazendo. Então, ela já tem as participações especiais dela aqui nas nossas palestras, né? Bem, então, não podemos esquecer o sermão profético de Jesus, que está em Mateus 24, em que Jesus nos fala sobre as grandes dores, né? As grandes dores, os grandes cataclismos, né? Espera aí, pessoal, só um minutinho. Não, mãe, hoje é feriado, nunca não vai no colégio, não. Hoje é feriado? Eu estou fazendo a palestra aqui, só um minutinho. Então, as grandes dores, os grandes cataclismos, né? Então, isso aí tem que mudar, né? Habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme. Quer dizer, então nós não podemos perder o bom ânimo. Essa fé no porvir está relacionada à questão de você não perder o bom ânimo, de você não perder a sua coragem de viver, a sua coragem de lutar, de você procurar estar sempre disposto a recomeçar, a se colocar como eterno aprendiz, você saber que você pode aprender todos os dias com todas as pessoas. Então isso é o bom ânimo, né? E ele também fala uma coisa muito importante: não te deter no passado. Então nós temos que sempre caminhar para frente. Então ficar olhando para trás, porque eu era jovem, eu fui mais feliz, eu perdi a minha esposa, naquela época que eu era casado, fiquei viúvo, né? Eu era feliz, agora estou muito sozinho, estou muito mal. Então a gente vê isso às vezes naqueles companheiros que são obrigados a ir para algum asilo, né? Alguma casa de repouso que a família necessita naquele momento dessa situação. Quantos que se lamentam, né? Quantas pessoas que ficam achando que a situação está muito ruim, está muito mal. Então a gente tem que ter esse entendimento de estar sempre procurando desenvolver a resiliência, que é essa capacidade de adaptação em qualquer situação que nós venhamos a viver. Desculpa sem condições qualquer ofensa. Então, nesse bojo de recomendações de Emmanuel, também o perdão incondicional entra. Nós temos que exercitar o perdão incondicional. Quer dizer, nós temos que procurar desculpar, pelo menos, né? Se a gente não conseguir perdoar, pelo menos desculpa aquele que nos ofendeu. Vamos trabalhando, vamos colocando aquela indagação, né? O que Jesus faria no meu lugar? De que maneira que Jesus agiria? Então isso é importante, né? Nós mantermos essa compreensão do perdão incondicional, o exercício do perdão incondicional, que foi isso que Jesus fez conosco. Jesus, quando ele esteve conosco, ele nos ensinou, quando foi crucificado, o perdão incondicional. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E terminando aqui o nosso comentário, a manutenção do auxílio aos outros, agradecer sempre, e as nossas realizações constituem a bagagem que nós vamos levar para o mundo espiritual. Então, nós temos que compreender que ao passarmos pela Terra, não levaremos nada para o mundo espiritual de bens materiais.
O nosso corpo nós teremos que abandoná-lo, não devemos ter apego excessivo ao nosso corpo, e temos que compreender que ao nos adentrarmos no mundo espiritual, a nossa consciência vai nos cobrar o bem que deixamos de fazer. Então nós procuremos, ao passar pela terra, fazer todo o bem que pudermos, exercitarmos a caridade, colocarmos o amor a Deus sobre todas essas coisas e ao próximo como a si mesmo, como uma norma de vida a ser alcançada, para que construamos uma felicidade relativa. Mesmo diante de fatos tão difíceis como os que estamos vivenciando, nós vamos ter o ânimo firme, porque sabemos que tudo pode perecer, mas o mundo espiritual não perecerá jamais, e Jesus está à frente do leme, impedindo as ações nefastas daqueles que se julgam donos do planeta. Muito obrigado pela compreensão de vocês, que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo.